Olá, amigos, muito boa tarde. Uma sexta-feira de bênção para a sua vida, uma sexta-feira de bênção para a sua família. É o que deseja o meu coração, no nome de Jesus. Juntinhos na presença de Deus, aqui na mesma fé, aqui na oração, aqui no partir do pão, da palavra sendo entregue e revelada ao nosso coração. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós e fará, porque Ele faz por nós muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Qual é o poder de Deus em operação? É a palavra revelada quando você crê. Você crê na palavra e o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar para a sua vida. Bom, eu quero entrar na meditação da palavra de Deus. Nós vamos ver aqui o que Paulo pregou aos Romanos. Eu falo sempre aí do ministério de Paulo que eu gosto demais de ver a transformação que esse homem teve na vida dele, e ele teve uma experiência linda com o Senhor Deus, e ele então tem propriedade, para poder, autoridade espiritual, para nos passar pelo Espírito Santo também a palavra de Deus e como nós devemos fazer, andar como verdadeiros cristãos, para também ter experiências fortes com Deus. Eu tenho a certeza que você aí do outro lado, neste momento que nós estamos juntos aqui unidos, e você, o seu coração está dizendo: é isso que eu quero experiência forte com Deus, eu quero ver Deus de perto, no sentido de ver a operação dele na minha vida. E podemos ver. Quando, pastora? Quando eu creio. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, meu irmão. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra, quando você crê na palavra. Por isso que eu falo que a fé ela é a execução do crer. Eu creio na palavra que Deus está me dando, então a fé, ela vai vir ao meu coração na medida certa para a operação do milagre. Aqui então Romanos, aqui no livro de Romanos, Paulo escreveu no capítulo 8, no versículo de número 32, ele nos deu uma palavra de fé e de vitória. Ele disse assim, que diremos, pois, a estas coisas, que estava sucedendo, que estava passando, as tribulações, as perseguições ali, as coisas que estavam se levantando, as aflições que estavam se levantando contra ele e contra todos aqueles que já estavam debaixo da graça, como nós já estamos debaixo da graça, é o favor imerecido de Deus. Nós não precisamos de esforço para ser abençoados por Deus. O esforço foi feito por Cristo na cruz, quando Ele morreu e ressuscitou. Agora, a minha parte é andar na palavra, na prática da palavra de Deus, na oração, na comunhão, para que então a graça seja real na minha vida. Então, Paulo estava dizendo, olha, que diremos, pois, a todas essas coisas? Quais coisas? Aqui em Romanos 8, no versículo 18, ele diz, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então Paulo estava dizendo as aflições, o que nós vamos dizer acerca de todas essas aflições, que são terrenas, nem se compara com aquilo que vai ser revelado um dia para a nossa vida, tanto lá na glória, que é o principal com Cristo, lá não há choro, não há pranto, não há ranger de dentes, lá não há sofrimento, lá só há alegria no Espírito Santo, tanto lá quanto aqui na terra também. A Bíblia diz, clama a mim e vou te responder, vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você não sabe, mas é o que Ele tem preparado para cada um de nós. Então aqui Paulo falou, o que eu vou dizer acerca dessas aflições? Aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu não posso temer as aflições, tá vendo? Se Deus é por mim, como que eu sei que Deus é por mim, pastora? Quando eu estou na prática da palavra. Ora, se eu estou na prática da palavra de Deus, eu sou guardado por Deus. A luta vai se levantar, a aflição também, mas ela não vai me vencer no nome de Jesus, porque eu estou guardado na palavra. Eu estou guardado no Senhor. Então, se Deus é por mim, como? Quando eu estou na prática do exercício da fé, quem será contra mim? Pode se levantar, não vai vencer. Já temos pregado aqui que aquele que abre uma cova cairá nela, o que diz a palavra. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Não tem como. Tentaram contra Daniel, mas não puderam matar Daniel. Tentaram contra Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não puderam contra a vida deles. Tentaram contra ali Moisés, tentaram contra Abraão, tentaram contra tantos heróis da fé, com Davi, mas não puderam vencer a fé que eles tinham no coração, porque Deus era por eles. E porque Deus era por eles, porque eles eram por Deus. Então olha que coisa mais bonita. E aí Paulo, ele diz mais aqui assim, aí vamos pular agora para o versículo de número 35, que ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ele está dizendo, é a tribulação ou a angústia?
Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então ele está dizendo, peraí, quem vai nos separar do amor que está em Cristo? O amor tão grande de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Uma maneira enorme, uma maneira excepcional, que não existe nem existirá outra igual. Ele está dizendo assim, ele deu o seu filho para morrer por nós. Olha o amor de Deus. E aí ele está dizendo, quem vai nos separar desse amor? Se eu e você já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, então peraí, quem pode acusação contra nós? Quem tentará contra nós, né? Como lemos agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Será aí, ele diz, né? Quem nos separará do amor que está em Cristo? A tribulação? Não, a tribulação não pode nos separar de maneira nenhuma. Ela vai surgir, mas ela não vai nos separar da graça. Aí ele diz mais, a angústia, né? Quando surgiu aquela luta e a pessoa parece que fica angustiado, é só ele entrar na presença de Deus e clamar que a angústia vai embora no nome de Jesus e o Espírito Santo vai derramar a unção no coração da alegria. E aí ele diz mais assim, ó, a perseguição? Não, de maneira nenhuma. Ah, bem-aventurados que são perseguidos por amor do nome de Cristo, né? Então eu não tenho que olhar para a perseguição, eu tenho que olhar para aquele que me ama, para aquele que guarda os meus passos, para aquele que me livra da cova, me livra da fornalha, porque ninguém poderá acusação contra nós. Ele diz mais, ou a fome, lemos aqui no programa de anteontem, em Salmos 33, 18, quando ele diz, né, que quando nós tememos o Senhor, o que ele faz? Ele nos livra da morte e nos conserva vivos na fome. Então eu não tenho que temer a fome. A crise está grande, a crise está, olha, complicado, mas eu não tenho que temer a fome. Eu não tenho que temer ali as necessidades, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. E Cristo Jesus quer dizer na prática da palavra, né? Se estiver fora da prática da palavra, você vai passar realmente fome. Os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta. E aí ele diz mais assim, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, e ele diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, versículo 37, guarda no teu coração, mas em todas estas coisas, olha bem aqui o que Paulo estava dizendo, hein? Mas em todas essas coisas, está dizendo, porém, né, a luta pode se levantar, a fome pode bater a porta, a necessidade pode bater a porta, a angústia pode bater a porta, a tribulação, que mais? A nudez, o perigo, a espada, pode até espreitar, pode até bater a porta, mas ele diz assim, mas em todas estas coisas, sobretudo, tá? Essas coisas, tudo que pode se levantar contra o cristão, porque todo mundo está sujeito, né? Debaixo do sol, todo mundo está sujeito a lutas e a dificuldades. Mas ele diz, mas em todas essas coisas, o que acontece? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Acabou. É o que eu tenho que ter no meu coração. Que em todas essas coisas eu sou mais do que vencedora por aquele que me amou. Quem me amou? Cristo, que morreu por mim na cruz e me comprou tudo o que diz respeito à vida e piedade. Aí, quando você estiver passando por uma perseguição, uma fome, uma nudez, se estiver passando por uma escassez ou passando por perigo ou qualquer outra coisa, é só você se lembrar das Escrituras Sagradas e dizer, em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Por Jesus, por intermédio dele, pela graça que me foi aí ministrada sobre a minha vida com a morte e ressurreição de Cristo. Então eu tenho que lembrar disso, eu tenho que colocar essa palavra no meu coração. Em todas essas coisas, a dificuldade está grande, mas nessa dificuldade eu sou mais do que vencedora. E o Senhor Deus, ele vai trabalhar em seu favor, porque a Bíblia diz em Isaías 64 que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, aqueles que nele confiam. Então quando eu confio nas Escrituras, na palavra de Deus a mim ministrada, então eu posso estar seguro que Deus está trabalhando em meu favor para cumprir ali a libertação, para tirar a angústia do coração, a depressão, o sofrimento, para poder me vestir como eu devo ser vestido como verdadeiro filho de Deus, sem passar nudez nenhuma, nem espiritual e nem física, a escassez, né? Nem passar fome, nada disso. O Senhor me conserva vivo em meio à fome. O Senhor me livra dos laços da morte. Ele trabalha em nosso favor e o poder de Deus então realiza
opera o grande milagre que nós precisamos. É ficar na palavra. Ficou na palavra, você sempre terá a sua vitória. E é assim que Deus faz. Meu irmão, nós estamos lendo aqui, quem poderá nos separar? Estamos em Romanos 8, né? Aqui no versículo de número 35 que nós lemos, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, a angústia, a perseguição? É a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não. Ele diz no versículo 36, no 37, mas em todas essas coisas, essas situações que podem surgir, somos mais do que vencedores. Se você prestar atenção, eu vou mostrar aqui para vocês, até na minha Bíblia está grifado mais que vencedores, aqui está em preto, eu não sei se dá para ver, aqui está normal, né? Mas em todas essas coisas, aí entra em negrito, somos mais do que vencedores. Deixa eu tentar endireitar mais aqui, vamos ver se dá para ver aqui. Joga pra gente aqui, Miag, mais, tá vendo aqui? Eu creio que dá pra ver que tá já em negrito, né? Somos mais do que vencedores. Está frisando bem. Meu irmão, você não vai ser, você já é mais do que vencedor. É a palavra de Deus anunciada ao teu coração. Estou passando por uma tribulação, mas eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque eu estou na prática da palavra. Esse deserto vai passar, essa luta vai passar e a minha vitória, ela vai chegar e vai. E por falar em oração, chegou o momento de estarmos na presença de Deus, orando, crendo e recebendo. Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, estamos com o nosso coração alegre, feliz, de estar na Tua presença, de receber a Tua palavra e saber, meu Pai, que não há derrota para o cristão, que anda segundo a Tua vontade, que é praticante da palavra. Então, Pai, eu te peço agora, visita, meu Deus, essa vida, visita, Pai, agora essa pessoa que ora comigo, essa, meu Pai, que telefonou, deixando o seu nome, o nome, Deus, de cada ente querido para a oração. E eu peço agora, Pai, a visitação completa do Senhor sobre essas vidas. Pai, são os mais diversos tipos de problema que têm se levantado contra essa pessoa, contra essa mulher, contra este homem. Muitas situações, Pai, é fome. Outras situações, Deus, é a praga. É ali, meu Deus, o medo. Outros, meu Pai, são enfermidades, tribulações. Meu Deus, tantas situações adversas, mas em todas elas somos mais do que vencedores. Eu te peço agora, poder de Deus, vai entrando em ação, vai arrancando agora o mal, vai arrancando agora, meu Deus, a miséria, arranca agora, meu Pai, a amarração, arranca agora, poder de Deus, a fome, meu Deus, que essa pessoa tem enfrentado na sua casa, seja uma fome espiritual, física até mesmo, por necessidade financeira, mas eu te peço, Pai, o Senhor é o Deus de toda a provisão. A tua palavra diz que aquele que busca o Senhor de nada tem falta e nós estamos te buscando agora. Estamos invocando o teu poder em o nome de Jesus e poder de Deus vai entrando em ação. Endireitando agora esse caminho, Pai, abrindo aquela porta que estava trancada, fechada, amarrada, abra-se porta agora, em nome de Jesus, uma porta de emprego para esse pai de família que estava até mesmo angustiado, desesperado, mas em Cristo ele é mais do que vencedor. É agora, na oração, a porta se abre para esse pai de família, para essa mãe de família, para esse filho ajudar no sustento da casa. Porta, abra-se em nome de Jesus. Telefone, toque agora com aquela chamada para entrevista de emprego tão desejada, tão esperada, tão sonhada. Jesus, entra suprindo as necessidades agora, aquele processo que está na justiça há tanto tempo e o juiz ainda não bateu o martelo, mas Pai, o Senhor é o justo juiz, vai em direção a esse processo agora, tocando ali no promotor, no juiz, meu Pai, em quem diz respeito para que essa causa seja ganha no nome de Jesus. E Pai, o Senhor é o justo juiz, não há margem para erro. Se o direito é dessa pessoa, então que esse direito seja entregue pelo teu poder agora, em nome de Jesus. Que ela receba, Pai, o telefonema dizendo que o processo saiu para a tua glória. Deus querido, eu oro também pela cura, meu Deus, cura de enfermidades, cura de dores, cura, meu Deus, de sofrimento, seja os mais diversos tipos de enfermidade, desde aquele que pela medicina não tem cura,
ou até mesmo aquele que tem cura, mas os medicamentos não estão fazendo efeito. Ah, poder de Deus, entra neste corpo, é do alto da cabeça à planta dos pés agora, e vai arrancando a dor, a infecção, a inflamação, o tumor, o câncer, o nódulo, o caroço, vai arrancando agora, poder de Deus, essa fraqueza no corpo, essa dor nas juntas dessa pessoa, sai agora esse mal na cabeça, essa dor na cabeça, é o esquecimento, todo tipo de enfermidade, ó Deus querido, seja da cabeça aos pés, um problema raro, meu Deus, que foi diagnosticado, nós amarramos agora em nome de Jesus e dizemos: sai dessa vida, solta esse corpo, sai deste organismo para nunca mais voltar, em nome de Jesus. E quem crê, diga: eu tomo posse da minha cura, da minha vitória, em nome do Senhor. E glória a Deus. Tá aí, creia que a bênção já é tua no nome de Jesus, tá bom? Estamos chegando ao final do programa de hoje, que você tenha um ótimo final de semana junto com a sua família, na presença de Deus, é o desejo do meu coração. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Segunda-feira, meio-dia, estamos de volta. Deus abençoe, até lá.